Suba o mais alto que você puder. Olha o título aí, gente, olha o título. Suba o mais alto que você puder. Por que eu escolhi esse título? Por que eu dei esse título? Porque eu lembrei muito da águia. Já contei a história para vocês da águia, né? Quem não conhece, para não tomar muito tempo aqui, procure saber. E por outra razão também, eu tenho um amigo que ele é piloto de avião, e a gente conversando, ele perguntou se eu tinha vontade de pilotar. Eu falei, não sei, eu tenho muito medo de avião. Eu ando, mas ando com muito medo. Aí eu disse para ele, se eu fosse pilotar, e avião, teria que ser avião pequeno, claro, eu queria andar baixinho. Aí ele riu e disse, não, o avião, quanto mais baixo, mais perigoso é. Quanto mais alto, melhor. Porque dá tempo, numa queda, você consertar o que é para consertar, para que ele não caia. E eu pensando na águia, pensando nessa história, eu botei aqui, suba o mais alto que você puder. Em todos os sentidos, você suba. Vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. Isaías 40:31. Conta-se que durante um treinamento militar em uma floresta dos Estados Unidos, certo jovem se queixou ao seu oficial de que não havia bons pastos nas planícies onde os soldados pudessem estar bem posicionados contra os inimigos. Então o oficial, virando-se para ele, respondeu: mas existe lugar nos cumes das montanhas. Espiritualmente, se você não encontrar lugar nas planícies para estar em segurança ou posicionar-se para obter sucesso, a realização de algum sonho, suba até as altas montanhas. De lá você terá uma visão privilegiada da situação e dos horizontes. Olha para mim aqui, por favor. Vamos só para a gente aprimorar isso aqui. Que aqui eu escrevo, a gente bota rápido, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você viu, né? Este soldado estava preocupado porque o lugar que ele ficava não dava para ele uma visão como ele queria, para poder ver os seus inimigos, atacar os seus inimigos. E qual foi a orientação do seu chefe? Procure um lugar mais alto. Amém? Procure um lugar mais alto. Porque olhando para o lado espiritual da vida, vamos olhar assim. Quanto mais, falando em altura, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais alto estarei eu. Amém? É ou não é assim? Quanto mais, eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu uso a fé com Deus, mais perto de Deus eu vou estar. E eu pergunto, aonde está o nosso Deus? A Bíblia diz que o trono de Deus está onde? Está lá no céu. Amém? Então isso, falando espiritualmente, quanto mais o homem se lança na presença de Deus, mais alto ele fica e maior visão, maior visão você terá. Por quê? Porque você já não vai mais olhar com a tua visão. Aí tudo você vai ver com a visão de quem? Com a visão de Deus. Amém? Amém? Os milagres que acontecem na igreja, não é o bispalhano que realiza, não são os pastores da Jerusalém, mas Deus faz através de quem?
através das nossas orações, através das nossas mãos. Por quê? Porque nós temos buscado esta posição na presença de quem? Então, quanto mais eu busco, mais alto eu estou. Isso é literal, né? É relativo. Eu aqui estou vendo melhor do que vocês. Estou vendo muito melhor. Eu estou conseguindo ver do primeiro até o último, porque eu estou no lugar mais alto. Se Deus me der, se eu procurar um lugar mais alto aqui, eu vou ver ainda melhor. Às vezes, o que Deus tem para nós está escondido, vamos falar assim, está escondido dos nossos olhos. Nós estamos cegos. Por quê? Porque me falta subir um pouco mais para que eu possa enxergar, para que eu tenha visão melhor. Às vezes você fala, bispo, mas eu leio a Bíblia, eu estou na igreja, eu vou na igreja, mas existe coisas que você precisa fazer e você não fez ainda. Não adianta só estar dentro de uma igreja, não adianta só ler a Bíblia, não adianta só orar, não adianta só orar. Deus quer algo mais da minha parte, Deus quer que eu acredite mais, Deus quer que eu confie mais, Deus quer que eu faça funcionar a fé, porque a fé significa confiança em Deus. Deus quer que eu confie mais em Deus, que eu confie mais na sua palavra. Deus quer que eu me lance mais, Deus quer que eu venha agir mais. Isso é subir. Sabe aquela pessoa que está satisfeita com tudo? Ela está satisfeita com tudo. Ela vê todo mundo passando por ela e ela não se esforça. Ela está vendo que quem passa por ela, quando volta diferente, volta melhor. E ela ainda assim não tem interesse, desejo de, eu vou acompanhar essa pessoa, que ela está melhor do que eu, vou ver o que ela está fazendo. Naquela época Jesus, ele enxergava o necessitado pela vontade do necessitado. Sexta-feira eu falei sobre Zaqueu. Zaqueu era baixinho e ele queria ter um encontro com Jesus, mas a Bíblia diz que ele subiu em um local e lá não dava para ver Jesus como ele queria. Ele subiu em outro lugar mais alto e foi lá quando Jesus vinha e olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero ir na tua casa. Amém? Olha, mas preste atenção, olha a atitude de Zaqueu. Então, às vezes, quer dizer, quantas mil pessoas estavam naquele dia? Será que Jesus só viu Zaqueu? Mas Zaqueu foi o único que sacrificou, no sentido de se esforçar para ser visto por Jesus. Havia no coração de Zaqueu um desejo de mudar. Zaqueu queria ser transformado. Zaqueu queria pedir perdão dos seus pecados. Zaqueu queria fazer algo para agradar a Deus. E ele se esforçou para isso. Então, literalmente, o que ele fez? Ele subiu numa árvore. E lá Jesus não teve como não ver Zaqueu. Então, quantas pessoas estavam naquele dia ali? Quantas pessoas estão hoje aqui? Mas qual é aquela pessoa que Deus vai dar de cara com ela? Vai ser com aquela pessoa que pretende, pelo menos, fazer com que Deus possa vê-la. Ah, mas Deus está em todo lugar. Não vamos nos justificar dessa forma não, gente, por favor. Tem muita gente se justificando que Deus está em todo lugar. Eu não estou pregando isso não. Eu não estou falando de fé natural não, eu estou falando de fé sobrenatural. Amém?
Eu estou falando de fé sobrenatural, daquilo que nós precisamos fazer para ser alcançado por Deus, daquilo que eu preciso fazer para Deus prosperar a minha casa, daquilo que eu preciso fazer para Deus curar a minha casa, para Deus libertar a minha casa, para Deus salvar a minha casa, daquilo que eu preciso fazer, que eu ainda não fiz. Todo o meu tempo crente eu não fiz, e Deus não alcançou a minha casa. Por culpa de quem? Por minha culpa. Deus tem me escolhido para salvar a minha casa, e eu tenho sido aquela pessoa, sabe o quê? Aquela pessoa que não sou nem fria e nem quente, eu sou morna, como diz o Apocalipse. A Bíblia diz assim, que aquele que não é frio, que nem é quente, ele é morno, e que ele está a ponto de quê? De vomitar. E pensando nisso, por que Jesus usou essa expressão na Bíblia, né? Por que a Bíblia... Porque na verdade você bebe uma água gelada, você não vomita ela. Se você bebe algo quente, você não vomita. Agora beba morno, beba água morna. Por isso que o povo do interior, quando quer ficar sadio do estômago, ele toma água morna, porque sabe que vomita. Olha a expressão da Bíblia. Estou certo ou errado, gente? Então Deus, ele não abraça essa situação. Ou seja, você tem que sair da mesmice. Em qualquer situação na vida, o homem tem que ser esperto. Eu estou aqui nesse caminho, nada está me acontecendo, eu vou apressar o passo, eu vou fazer alguma coisa diferente. A mesmice não está me dando resultado. Eu tenho que fazer algo, eu preciso fazer algo. Então, é isso que ele fala aqui para você nessa manhã. Quanto mais você procurar subir, mais forte você vai ficar. Amém? Mais perto de Deus você vai ficar. Maior vai ser a visão que Deus vai te dar, em todos os sentidos. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre... Olha o versículo que eu botei para vocês. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre... Olha para a pessoa que está do teu lado, diga: sobre ti. Isaías 61. A planície fala da rotina, preste atenção. A planície fala da rotina, do lugar comum, daquilo que você já está acostumado a fazer. A montanha de um novo prisma de esforço e de conquista. Esforce-se para chegar ao topo da montanha, pois ali você poderá galgar novos patamares e ver as coisas de um modo novo, mais amplo, além de respirar ar mais puro, mais oxigenado. Olha para cá, olha para cá, preste atenção. Você vê que eu faço um casamento sempre do lado espiritual, mas da vida comum, natural, material. Mas é verdade, quanto mais eu subo, né? Ele fala aqui de uma planície. Ou seja, ele fala, se referindo ao que eu falei há pouco tempo, de uma vida da mesmice. Ele diz, quer ver, se eu estou aqui andando nesse altar para lá e para cá, então eu preciso ter mais ousadia, é a palavra certa. Você vê que a Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais ousados do que os filhos. Interessante, os filhos da luz estão com tudo, mas não usa a sua capacidade de fé. Os filhos das trevas não estão com nada e usam de uma capacidade que eles não têm. A prova é tanto que eles usam e depois morrem. Eles são mortos, sim ou não? Sim ou não? Pode observar, é sempre assim.
Já o filho da luz, se ele usar da capacidade que Deus tem para lhe dar, você pode ver que o testemunho dele é de prosperidade, é de cura, casamento restaurado e depois a sua salvação. Você vê o filho das trevas, são ousados, eles são ousados, mas a ousadia que eles praticam não agrada a Deus. Mas eles são ousados, às vezes traz admiração a inteligência deles, mas não agrada a Deus. Mas a própria palavra de Deus fala da ousadia que eles têm, da coragem que eles têm, embora não tenha sucesso. Mas essa ousadia Deus quer com os filhos da luz. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: Deus quer essa ousadia contigo. Diga: contigo. Deus quer essa ousadia conosco. Diga: glória a Deus. Deus quer essa ousadia contigo, comigo. Deus quer que eu venha ter ousadia. Deus quer que eu venha ter coragem. Deus quer que eu venha ter, que eu venha ter sabedoria. Deus quer que eu venha perseverar. Deus quer que eu acredite. Deus quer que eu repreenda a timidez. Deus quer que eu venha agir a minha fé, para que Ele possa salvar a minha casa, para que Ele possa prosperar a minha casa, para que Ele possa curar a minha casa, para que Ele possa restaurar meu casamento, para que Ele possa fazer coisas grandes. É isso que Deus quer, mas só faz aquele que tem uma fé em Deus. Você tem que confiar na palavra de Deus. Diga: graças a Deus. Semana passada eu mostrei para vocês o que era confiança, quando eu chamei aquelas pessoas para orar por elas. E Deus saiu curando dor de cabeça, dor de coluna e tudo e tal. Foi ou não foi? Sim ou não? Isso, eu só fiz isso porque eu tenho confiança em quem? Deus. Então isso é subir mais alto. Isso é subir mais alto. É quando eu me lanço na presença de Deus, quando eu não tenho medo de me lançar, quando eu me lanço com coragem, quando eu me lanço com determinação. Isso é subir. E Deus vai me dar uma visão mais ampla, porque às vezes você está tão apagado, você está tão baixo que você não vê nada. Você não vê nada. Mas quando você se aproxima de Deus, usando da tua fé, você pode ver que Deus te mostra o que você precisa ver para que tu alcance a tua vitória, o teu milagre. Amém? Deus pode fazer isso, mas Ele só faz aquele que busca Ele, aquele que fala: não, eu vou subir mais. Chega de estar aqui nesse chão plano. Não, eu vou procurar. Quanto mais eu subo, maior visão, maior tudo eu vou ter na minha vida. Você não pode achar que é só aceitar Jesus, que é só botar uma Bíblia debaixo do braço. Não é só isso não, pessoal. Não é só isso não. Eu tenho que ir de verdade para cima de Deus. É isso que Deus quer. Diga: graças a Deus. Está lá aquela mulher acompanhando Jesus: Senhor, cura minha filha, Senhor, cura minha filha, Senhor, cura minha filha, Senhor, cura minha filha. Jesus parou e disse: eu não vim para o teu povo não vou curar tua filha não. O pão que eu estou carregando é para as ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher questionou: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus parou e disse: o que, mulher? Mulher, grande é a tua fé, viu? Que seja feito conforme tu deseja. Amém? É isso que Deus quer fazer a você e a mim, conforme o nosso desejo. Se eu ajo com a fé em Deus, então conforme é o desejo do meu coração, então Deus vai agir.
E eu pergunto, qual o desejo do coração de vocês? Pense aí, qual o desejo que você tem? Você quer alcançar o que você deseja? Então, suba. Diga graças a Deus. Suba. Porque onde você está, você não vai ser vista, não. Amém? Vamos lá. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém? Ó, isso aqui foi um convite. Aquele que está convidando, naquela época, as festas. Havia muitas festas naquela época. Ele aqui está convidava o povo, porque as festas também eram nas montanhas. Aí eles falam aqui, ó: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. E até hoje é assim. Até hoje. Até mesmo quando subimos aos montes, quando descemos com a unção de Deus mais forte, com o poder de Deus. À medida que subimos a trilha até o cume do monte, receberemos fortalecimento, purificação e a revelação espiritual para melhorarmos como pessoas e aprofundarmos os nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo, e uma visão privilegiada do que o Senhor tem para nós. Oremos neste dia e pedimos graças para subirmos as montanhas da vida e lá cantarmos o hino da vitória em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Pode. Ó, você não pode ter medo. Você não pode ter medo da vereda que está diante de você, quando você tem certeza que nessa vereda você vai se deparar com a tua vitória. Diga graças a Deus. Você não pode ter medo. O caminho, bispo, é escamoso, é perigoso, mas atravessando eu esse caminho, bispo, há certeza do que eu espero. Então, você está esperando pelo quê? Que medo é esse? Que medo é esse? Mas não é fácil servir a Deus. Claro que não é fácil. O diabo sabe que todo aquele que se submete à palavra de Deus, e em primeiro lugar a Deus, ele sabe que esta pessoa que se submete a Deus, ela tem a promessa de Deus na vida dela. Diga graças a Deus. Quem quer a promessa de Deus nessa manhã? Então só há um jeito de tomar posse da promessa, é quando eu me submeto ao dono da promessa. Quem é o dono da promessa? Fica de pé no nome de Jesus.